Professores, sou a Thaís Castro, PCNP de Ciências, e hoje vamos iniciar a nossa TPC de Ciências da Natureza, com foco no componente curricular de Ciências. Então, como a gente já está habituado, algumas recomendações para a nossa reunião: mantenham os microfones desligados, usem o chat para dúvidas e interações ao longo da nossa reunião. Peço a gentileza de não clicar em gravar ou compartilhar conteúdo para não derrubar a nossa apresentação. Tenham paciência com a tecnologia, né? Isso é muito importante. Se vocês tiverem alguma dificuldade, pode indicar lá no chat que a gente tenta, né, dar esse apoio. E ao término da nossa apresentação, vai ser encaminhado para vocês o link do formulário da nossa avaliação de hoje. Então, quais os objetivos da nossa reunião hoje? Então, é reconhecer os aspectos importantes da matriz de habilidades essenciais, com qual finalidade? De aprimoramento das atividades voltadas ao desenvolvimento das habilidades. Explorar os materiais de apoio que a gente tem, disponível, que é o currículo em ação, e ampliar os nossos conhecimentos sobre a elaboração dos roteiros de estudo, visto que continuamos aí no processo, de ensino e aprendizagem de forma remota e híbrida. Então, vamos retomar um pouquinho a TPC anterior. Então, no encontro passado, nós falamos um pouquinho sobre a gestão de tempo, onde nós fizemos algumas análises e algumas reflexões de estratégias e instrumentos para nos auxiliar, ao longo da elaboração do planejamento pedagógico. E nós falamos um pouquinho também sobre a importância da prática reflexiva, onde a gente avalia aquilo que foi bem feito por nós professores ao longo daquela aula, e aquilo que a gente precisa melhorar. Então, lembrando que essa prática reflexiva, ela será constante, ao longo do nosso trabalho com os nossos estudantes. E ela vai estar muito presente na nossa formação de hoje. É importante lembrar que, ao elaborar o roteiro de estudo, é preciso que a gente reescreva as informações do plano de aula de uma forma clara e objetiva, dando todas as orientações ao nosso estudante, o passo a passo de como ele deve realizar o roteiro com autonomia e engajamento. Então, é como se a gente estivesse conversando com esse estudante. Então, na TPC anterior, nós vimos a estrutura de um plano de aula e de um roteiro de estudo. Nós vimos, qual é a intencionalidade de cada um desses documentos, tá? Então, o plano de aula, ele é o material que norteia o trabalho do professor, e o roteiro de estudo, ele é o documento que vai nortear o trabalho do próprio aluno, Então, vai mostrar para o aluno como ele deve desenvolver aquela habilidade proposta, aqueles objetivos da aula previsto, tá? Então, o roteiro de estudo é um passo a passo estratégico que mostra a sequência correta para estudar qualquer assunto. Diante disso, quais são os materiais de apoio que a gente tem para ciências do ensino fundamental anos finais? Então, nós temos o currículo em ação, que ele contempla tanto o caderno do aluno quanto o caderno do professor, tá? Para sextos, sétimos, oitavos e nonos anos. Nós temos a matriz de habilidades essenciais para o ano de 2021, visto, que ainda estamos em momento de pandemia, então essa matriz, ela vem com habilidades específicas a serem trabalhadas nesse momento diferenciado que estamos vivendo, Temos aí também o apoio do currículo paulista, e temos todos esses arquivos que eu estou mostrando aqui para vocês, eles estão dentro do Drive do Núcleo Pedagógico da disciplina de Ciências. E lá nós temos a pasta do sexto ano, do sétimo ano, do oitavo e do nono, tá? Temos ainda a pastinha de arquivos de 2020, então todos os materiais que foram apresentados para vocês o ano passado, ou que foram usados e disponibilizados pela SEDUC, estão todos nessa pasta. Temos uma pasta de recuperação intensiva, aquela que aconteceu em janeiro, então tem alguns materiais ali que a gente pode e deve fazer uso. Temos a pastinha de ATPC de Ciências da Natureza, onde eu compilo todas as informações de ATPC, tanto do núcleo pedagógico quanto do centro de mídias, tá?
E temos também uma pastinha dos conteúdos integrados do próprio Centro de Mídias. Então, se alguém tiver dificuldade em encontrar alguns materiais no site do Centro de Mídias, fiquem tranquilos que eu estou tentando organizar o nosso Drive a fim de atender a necessidade de vocês. Então, qualquer coisa que vocês precisarem, entre em contato via o grupo de WhatsApp que a gente tem de professores de ciências, me fala, Thaís, achei um material interessante, você não quer colocar lá no Drive para disponibilizar para todo mundo? Ou então, Thaís, eu estou com dificuldade em achar tal material, você pode me dar uma forcinha? Eu procuro o que vocês precisam e disponibilizo lá no Drive para vocês, tá? E para isso nós temos o quê? Temos essa pastinha que são os materiais de apoio ao currículo de ciências, onde a gente tem esses arquivos diversos. Então, tem alguns quadrinhos voltados para o ensino de ciências, tem alguns materiais de estudo para professor, tem algumas atividades já prontas que a gente disponibiliza ali, então vale a pena dar uma conferida. Nesse Drive também eu tenho como material de apoio para vocês uma planilha de Excel, onde nós temos os links, né, das aulas do Centro de Mídias de 6º, 7º e 8º e 9º ano, tá? Das aulas que o Centro de Mídias oferece via YouTube. E além disso, se vocês buscarem nas abinhas que tem dentro desse arquivo, vocês verão que tem uma aba de 6º, 7º, 8º e 9º ano, uma para cada ano dos anos finais. E lá tem a programação, né, do Centro de Mídias, das aulas de ciências do Centro de Mídias. Então, lá nós temos a data, a habilidade, o tema da aula e o professor que vai desenvolver essa aula. Então, né, para a gente pensar na programação, no planejamento do nosso roteiro de estudo, esse material, ele é interessante porque nos auxilia nesse processo, tá? E temos um brinde aí dentro do Drive, que é o caderno de práticas experimentais e investigativas para o ensino de ciências da natureza do programa de ensino integral. Então, vale a pena dar uma olhada que algumas coisas que são apresentadas ali dá para serem facilmente adaptadas ou até mesmo utilizadas como complementação das aulas de vocês, tá? Ainda pensando nesses materiais de apoio, né, tenho uma reflexão aqui para a gente fazer, uma reflexão não, mas uma leitura, né, desse documento. Então, quando a gente analisa o currículo dos anos finais, o material de ciências, o currículo de ciências, nós vemos alguns pontos a serem considerados. Então, a gente tem que entender que nos anos finais, os alunos, eles investigam, né, eles devem ser estimulados à investigação, eles devem ser estimulados a explorar e a compreender alguns conceitos fundamentais e algumas estruturas, a fim de explicá-las, e temos também que estimular para que os nossos estudantes valorizem e promovam os cuidados pessoais e com o outro e o compromisso com a sustentabilidade e o exercício da cidadania, tá? Já para o ensino médio, nós temos, né, o quê? O aprofundamento e a ampliação dos conhecimentos que foram adquiridos e aprendidos lá nos anos finais, né? Ele trata da investigação como uma forma de engajamento dos estudantes nesse processo de aprendizagem, para que eles tenham o domínio de linguagens específicas. Então, olha só, o letramento científico se inicia lá nos anos iniciais do ensino fundamental, é continuado nos anos finais e é aprimorado e efetivamente, né, aprendido, adquirido lá no ensino médio. Tá? Então, ele tendo domínio dessas linguagens específicas, permite que os alunos sejam capazes de analisar fenômenos e processos, utilizando modelos e fazendo previsões, tá? Então, é muito importante que você, professor de ciências do ensino fundamental, compartilhe, né, as questões que você tem de dúvidas ou de sugestões com os professores do ensino médio, né, que vocês tenham esse diálogo. Então, aqueles conteúdos que a gente muitas vezes tem dificuldade em física, em química, nossa, mas isso é muito complexo para um aluno de 6º ano, né, para um aluno de 7º ano, como que a gente vai trabalhar isso?
conversa com o professor do ensino médio, veja como esse tema é trabalhado lá, para você entender qual é a sensibilização que você deve fazer no ensino fundamental, para que esse aluno ele já esteja preparado cientificamente, vamos dizer assim, para quando ele chegar no ensino médio, tá? Então, essa mudança de foco, né, de como esse conteúdo deve ser trabalhado e ensinado nos anos finais, nos anos iniciais, para que haja apropriação desse lá nos anos, no ensino médio, né, é importante levar em consideração o quê? O desenvolvimento das competências e habilidades. Então, a gente não trabalha mais o conteúdo pelo conteúdo, mas sim como desenvolver uma determinada habilidade a partir daquele conteúdo. Então, a gente tem o conteúdo como meio de aprendizagem e não como um fim. Ele permite o desenvolvimento de determinadas habilidades que são previstas e não a obrigatoriedade de se conhecer aquele ciclo, aquele conteúdo, né, bruto, né, mas como aplicar aquele conteúdo, como a habilidade ela está sendo desenvolvida ali. Então é importante a gente ter esse olhar. E para isso eu trouxe para vocês um comparativo aqui das habilidades que foram, né, trabalhadas em 2020 e agora as habilidades que são previstas para 2021. Então no sexto ano nós tivemos a habilidade 1, 2, 3 e 4 para ser desenvolvida em 2020. Agora em 2021 a gente tem o que? A retomada de 2 habilidades de suporte do quinto ano dos anos iniciais, para daí então a gente conseguir trabalhar as habilidades 3 e 4 do ensino fundamental, anos finais, tá? Da mesma forma acontece aqui no sétimo ano, onde a gente tem as habilidades de suporte do sexto, para daí desenvolver as habilidades previstas do próprio ano série. Oitavo ano também, nós temos 2 habilidades do sétimo, para daí então podemos desenvolver as habilidades previstas do oitavo, e o nono ano entende-se que essas habilidades já estão, né, consolidadas ou deveriam estar consolidadas, e o foco aqui é no desenvolvimento das habilidades do próprio ano, tá? Então, é importante que vocês conheçam essa dinâmica para pensar nesse planejamento. Então, olha lá, que coisa interessante. Eu sou professora do sexto ano, porém, é necessário que eu conheça o currículo e a proposta desse currículo para o quinto ano, para daí entender como como a minha aula ela pode ser desenvolvida. Eu até trouxe um exemplo, né, do sexto ano com a habilidade do quinto para a gente poder fazer esse exercício de reflexão na TPC de hoje, tá? Pensando então no planejamento de aula, eu tenho que pensar em 2 questionamentos. Primeiro, como a aula de hoje ela é construída sobre a de ontem e como ela vai preparar o meu estudante para a aula de amanhã. Então eu sempre tenho que pensar nessas conexões do conhecimento. Eu não posso oferecer um aprendizado num dia, numa semana, e na próxima semana já pular para um outro. Eu tenho que ter uma relação. Então, como que isso vai acontecer, né? Como que essas aulas elas se encaixam para que eu atinja o objetivo do bimestre? Então, é importante eu considerar que eu tenho 2 situações aqui. Eu tenho uma proposta do objetivo bimestral, que isso daqui sempre está presente lá no meu plano de ação, né? Ou no plano bimestral. E aí, desse plano, vão surgir pequenos outros objetivos, que são os objetivos presentes no meu plano de aula, né? São os objetivos específicos da minha aula para atender essa habilidade, né? Essa proposta macro. Então, a gente tem que pensar sempre dessa forma. Então, para a gente conseguir, né, ter esse planejamento com esse olhar de conexão entre os conhecimentos e as aprendizagens, que já aconteceram e que irão acontecer, é importante que antes, né, de planejar essa aula, eu participe de formações específicas, eu estude as situações de aprendizagem e faça algumas anotações e alguns
de alguns aspectos pensando na minha aula, que durante a execução, a elaboração desse plano de aula, eu desenvolvo as situações de aprendizagem conforme o calendário disponibilizado pela SEDUC, acompanhando os conteúdos das aulas do Centro de Mídias, tá? Então, por isso eu deixo lá no Drive para vocês o link, e isso é atualizado semanalmente, tá? Tem semanas que eu consigo atualizar na segunda e na sexta, tem semanas que eu consigo atualizar só na segunda, dependendo da disponibilidade dessas aulas pelo próprio Centro de Mídias. E depois disso, né, desse planejamento, é importante que eu faça a avaliação, né? E analisar esses resultados para daí eu pensar na retomada dessa minha aula, tá? Esse quadro, vocês viram ele durante o planejamento, tá? Mas que eu trouxe para cá porque ele cabia muito bem nessa nossa discussão, cabe, né? Então, pensando nesse planejamento de aula, a SEDUC nos apresenta uma proposta de plano, que é esse documento aqui, onde eu tenho a identificação e a temporalidade, então, né, qual é a minha turma, qual é a escola, em quantas aulas isso vai acontecer. Tenho o item de objetivos da aprendizagem, onde eu tenho o objetivo da aula, as habilidades e as competências e os objetos de conhecimento a serem trabalhados. Tenho ainda a descrição das metodologias de como essa aula deve acontecer, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Quais os recursos serão utilizados e, por último e não menos importante, digo que esse é o processo mais importante dentro de todo esse ciclo, que é o acompanhamento e avaliação, né? Então, aqui eu tenho a devolutiva, que é um item muito importante, que é o feedback. A gente vai conversar um pouquinho sobre cada um deles adiante. Então, pensando, né, nos objetivos da aprendizagem. Então, é importante que os objetivos, eles sejam iniciados com verbos de ações. Então, por exemplo, criar, identificar, descrever, classificar, definir, reconhecer, localizar, comparar e avaliar. Então, são verbos que direcionam o estudante, né, para uma determinada ação. E evitar verbos genéricos como compreender e entender, que é uma coisa mais subjetiva, mais difícil da gente avaliar de forma remota, visto que a compreensão e entendimento é possível quando a gente está presencialmente, porque a gente conhece, né, o nosso aluno, a gente consegue ir para aquela teoria da psicologia de que o corpo fala, então a gente consegue fazer essas leituras além do que é produzido por ele, mas como ele se expressa. Então, diante da realidade que a gente está hoje, recomendo que não utilizem esses verbos mais genéricos, tá? Então, é importante que os meus objetivos, eles sejam atingíveis e mensuráveis, né? Então, são objetivos que eu tenho que pensar que é possível alcançá-los no tempo de 2, de 3, de 1 ou de 4 aulas, tá? E mensuráveis de que maneira? De que no tempo de uma aula, ou 2, ou 3, ou 4, eu consigo fazer uma avaliação rápida, eu consigo identificar onde está a dificuldade e replanejar, recalcular a rota desse meu plano, tá? E lembrar também que são eles os objetivos que guiam as atividades do roteiro. Então, eu vou conseguir planejar esse meu roteiro a partir do meu objetivo definido, tá? Então, só para a gente ter uma ideia aqui. Recapitulando, né, porque a gente pode ter alguns colegas novos aí que não entenderam ainda, não conhecem ainda a dinâmica proposta pela BNCC e pelo Currículo Paulista. Então, nós temos aqui uma nova nomenclatura para as habilidades, tá? Então, essas duas letras iniciais referem ao ciclo, então aqui são o ensino fundamental, 9º ano da disciplina de ciências, a habilidade 04. Tá? Como que eu leio essa habilidade? Eu tenho que entender que essa habilidade me apresenta verbos, então eu tenho aqui planejar e executar. Então, o que eu tenho? Eu tenho duas ações diferentes aqui propostas. Essas duas ações, quando eu leio a habilidade, eu já tenho que ir fazendo esse pensamento. Essas duas ações, elas podem ser divididas ao longo das 4 aulas, por exemplo.
Eu utilizo 2 aulas para orientar os meus alunos em como fazer o planejamento dessa atividade e posso utilizar outras 2 aulas para que os meus alunos eles possam executar essa proposta que eles criaram. E o que seria, né, essa atividade? O que essa habilidade trata? Ela trata o quê? Ela pede o quê? Que os alunos eles planejem e executem experimentos que evidenciem todas as cores de luz, que todas as cores de luz podem ser formadas pela composição das 3 cores primárias da luz e que a cor de um objeto está relacionada também à cor da luz que o ilumina. Então vejam só que aqui eu tenho 2 verbos de ações diferentes e eu tenho 2 possibilidades distintas, né, e que deverão ser desenvolvidas pelos alunos. Então, o meu planejamento parte dessa leitura inicial da habilidade, tá? Aí, eu gostaria de pedir que vocês compartilhassem aí no chat quem já faz a leitura, né, e o planejamento das aulas, quer dizer, quem já faz o planejamento das aulas a partir dessa leitura da habilidade, que já percebe a habilidade, né, dessa forma, que ela nos orienta, né? Então, compartilhem aí no chat para a gente entender um pouquinho mais de como as coisas estão sendo desenvolvidas aí no espaço de vocês. Então, trouxe aqui a habilidade. E o que essa habilidade, como essa habilidade então pode ser desenvolvida pensando que eu tenho 2 verbos de ação, né? Já tenho uma indicação de como essa habilidade deve ser desenvolvida a partir de um experimento e eu tenho aqui os conteúdos, os objetos de aprendizagem a serem desenvolvidos, certo? Então, quais as possíveis propostas? Então, eu posso pensar em procedimentos experimentais para observar e descrever a decomposição da luz e a mistura das cores, tanto pela luz quanto pela pigmentação. Então, eu posso sugerir que eles façam experimentos com diferentes tipos de luz em determinados objetos. Posso pedir que eles façam experimentos com tintas, fazendo misturas, e essas tintas elas podem ser guache, pode ser fabricada, né, de forma caseira. Então, fica aí a sua criatividade também, né, permitindo essa releitura dessa habilidade. Aqui são algumas propostas, tá? Tenho também uma outra proposta possível dentro dessa habilidade, a formulação de hipóteses sobre os fenômenos observados nos experimentos realizados. Então, aqui eu estou trabalhando a questão da alfabetização científica e letramento científico, e ainda posso promover um aprofundamento. Então, eu vi que a minha turma, que a minha classe, foi tranquila no desenvolvimento dessa habilidade. Ótimo, vamos criar um desafio. Quero então que vocês apresentem para mim, né, a compreensão que vocês tiveram dos fenômenos, investigando a percepção das cores e a sua relação com a visão. Então, pode fazer, por exemplo, pedir para que eles pesquisem, será que os olhos dos animais são iguais? Né, de todos os animais, eles são iguais? Quais as diferenças que a gente encontra? Por quê? Né? Como que é o olho de uma cabra? Como que é o olho do humano? Como que é o olho de uma mosca ou de uma aranha? Né? Como eles enxergam o mundo? Quais são as cores que eles veem? Por que eles veem ou não veem essas cores? Então, dá para explorar, né, esses conhecimentos e estimular que os nossos alunos desenvolvam esse questionamento, essa percepção, né, de mundo, e que eles entendam que a ciência está dentro do nosso cotidiano a todo momento. Então, quando eu vou pensar no objetivo da minha aprendizagem, existe uma grande diferença em eu me questionar o que os meus alunos vão fazer hoje e o que os meus alunos vão aprender hoje. Fica aí a minha perguntinha para vocês compartilharem no chat. Vocês, quando estão planejando as aulas, pensam em o que os alunos vão fazer na sua aula ou o que os alunos vão aprender na sua aula? Né? Quais as diferenças vocês encontram nesses 2 questionamentos? Ou não existe diferença?
Compartilhe aí no chat para a gente conhecer um pouquinho mais de como o seu trabalho é desenvolvido. Lembrando sempre que esses objetivos, eles devem permitir a avaliação, né, desse planejamento que você propôs, tá? Dando continuidade, então, a esses objetivos, a gente parte, né, das habilidades e das competências, já entendemos isso. Então, as habilidades e as competências permitem o quê? Que o aluno aprenda aquilo que é essencial para ele seguir aprendendo ao longo dos ciclos e dos anos. Que as habilidades e os conhecimentos, eles são imprescindíveis para esse percurso. Então, eu não posso me prender apenas no objeto de conhecimento, que é o que a gente chama de conteúdo. Chamava, né? Porque agora a nova nomenclatura nos coloca objeto de conhecimento. Então, será que eu estou partindo da habilidade ou será que eu estou partindo do conteúdo? Então, é importante sempre partir das habilidades. É importante também lembrar que essas habilidades vão orientar a produção, né, dos materiais de recuperação e aprofundamento. Importante lembrar também que nesse momento da pandemia o tempo pedagógico ele foi modificado. Então, a maneira de se trabalhar também foi modificada, né? E lembrar que para o desenvolvimento de uma habilidade, às vezes, é preciso programar mais de uma aula. Então, hoje a gente vai ver um exemplo disso, né? A proposta que eu trago aqui é uma aula inicial de sensibilização para daí a gente conseguir iniciar o desenvolvimento da habilidade proposta, tá? Pensando agora no próximo item, que são as metodologias e os recursos. Então, pensando nas metodologias, quais as estratégias eu posso utilizar? O que são metodologias ativas ou quais são as opções de metodologias ativas que eu tenho para desenvolver? Então, para conhecer um pouquinho mais sobre esses temas, né, a gente já apresentou na formação passada, na TPC passada, o vídeo cápsula sobre o ensino híbrido. Então, ali tem uma conversa inicial que eu trago para vocês, né, sobre as possibilidades do ensino híbrido, quais as metodologias estão envolvidas com esse ensino e como ele pode nos auxiliar nesse momento de pandemia, tá? E sobre os recursos, então eu tenho algumas plataformas parceiras da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, eu tenho os recursos impressos e tenho alguns recursos digitais. Pensando nesses recursos digitais e nessas plataformas parceiras, o Fábio, nosso PCNP de tecnologia, ele criou também esse vídeo cápsula apresentando para vocês as funcionalidades do centro de mídias. Então, como eu posso dar uma aula utilizando o centro de mídias, como eu posso enviar uma atividade para os meus alunos utilizando o centro de mídias e tantas outras possibilidades. Quem ainda não assistiu, recomendo, vale a pena conhecer um pouquinho mais desse recurso que a gente tem disponível, já que os alunos não precisam de internet para ter acesso aos conteúdos do Centro de Mídias, já que eles são patrocinados, os dados são patrocinados pelo governo, tá? Então, é importante lembrar, retomando, né, aqui nosso estudo sobre as metodologias e recursos, é importante lembrar que a metodologia se refere ao que o professor deve planejar para colocar em prática. Os procedimentos dessa metodologia, ele detalha o que o estudante deve fazer. E a habilidade da onde parte esse objetivo e da onde eu vou partir também para a criação ou para a elaboração das metodologias dessa aula, essa habilidade é o que o meu estudante deve atingir. Então, só para vocês terem ideia, né, só para a gente exemplificar aqui o que é metodologia e o que é procedimento, né, e isso não precisa estar no seu plano de forma escrita, mas é importante que você, professor, pelo menos faça esse exercício mentalmente ao longo do planejamento da sua aula, tá? Então, eu vou trazer um modelo aqui. Então, a hipótese aqui, né, a ideia aqui é que os meus alunos, eles façam uma apresentação do tema que a gente está estudando. Então, por exemplo, obesidade infantil, obesidade na adolescência. Então, eu escolho um texto
Então, a metodologia, o primeiro passo, o professor escolhe um texto e apresenta aos estudantes as ideias centrais e secundárias desse texto. Depois de apresentar esse texto aos estudantes, o que os estudantes devem fazer? Escrever ou fazer um mapa conceitual a partir da apresentação do professor. Então, nesse momento, eu já tenho o quê? Eu já tenho uma possível avaliação de como os meus alunos, meus estudantes estão aprendendo esse tema a ser trabalhado. Depois, o professor vai separar os estudantes em grupos de interesse e solicitar para que cada grupo escolha uma temática e colete texto sobre esse tema. Né? Então, já estou dando, já tenho algumas indicações da ação do professor. E o meu aluno, o que ele vai fazer? Ele já separou o grupo dele e já orientei que eles têm que coletar os textos. Então, os meus alunos, eles vão definir o papel de cada um no grupo, vão descrever a importância da temática escolhida, vão selecionar os textos sobre a temática escolhida e ilustrar os textos a partir das ideias centrais e as secundárias, utilizando a noção de grandeza nas ilustrações. Então, eu quero que ele sintetize, né, as que foram vistas e estudadas nessa temática escolhida por eles. Depois, feito isso, o professor vem com a definição das estratégias para a apresentação dos grupos, indicando a necessidade de destacar as ideias centrais e secundárias. Então, eu oriento os meus alunos, os meus estudantes, o que eles deverão fazer em seguida. Definir as estratégias, os meus alunos vão para a criação da apresentação. Depois eles fazem essa apresentação e o professor ele pode ampliar essas informações apresentadas pelo grupo e depois dessa ampliação, dessa crítica, né, feita pelo professor ou pela própria turma de sala de aula, esse grupo refaz a apresentação se for necessário, a partir dessas orientações recebidas, né, dos grupos ou do professor. Então, veja que esse procedimento do eu faço, vocês fazem e nós fazemos juntos é importante. Isso é uma técnica, tá, de planejamento. Então, inicialmente, se você tiver dificuldade em pensar nesse vai e vem da aula, em que momento você fala, em que momento o aluno produz, em que momento o aluno fala, em que momento você orienta, em que momento você conduz, que você é o mentor, que você é o tutor ou que você é a figura central daquelas orientações. Se você tiver dificuldade de pensar dessa forma, eu recomendo que você escreva inicialmente, faça essa atividade escrevendo. E ao longo do tempo você vai ver que aquilo vai se tornar algo mais prático, mais dinâmico e mais fácil de você desenvolver mentalmente, tá? Agora o item de acompanhamento e avaliação da aprendizagem. Então, pensando na devolutiva das atividades, um feedback construtivo ele é extremamente importante, porque eu mostro para o meu aluno como ele pode melhorar. Eu trabalho com práticas reflexivas, tanto no processo de aprendizagem do aluno, quanto no meu processo de aprendizagem como professor. Para eu analisar, fazer uma autocrítica, uma autorreflexão, se aquela metodologia que eu trouxe como proposta para o desenvolvimento dessa aula foi bem aceita pela minha turma, se eles não tiveram dificuldade, se foi uma metodologia muito simples e eu posso explorar mais dos meus alunos, ou se foi uma metodologia mais complexa e eu tenho que adequar isso, a necessidade dos meus alunos, para que daí, depois, a partir disso, eu possa avançar, né? Então, essas devolutivas, ela desenvolve o quê? Ela desenvolve a competência de corresponsabilidade. Eu integro o meu estudante nesse processo de aprendizagem dele, tá? Então, nesse processo de evolução da aprendizagem, as atividades elas entram como um recurso, como um processo de avaliação. Então, desde o início até o término da atividade, o meu aluno está sendo avaliado. Então, por isso é importante pensar em objetivos mensuráveis, tá? Para que eu possa fazer intervenções quando necessário e para que eu possa avaliar o engajamento e o comprometimento de todos na turma. E até mesmo
colocar o meu aluno como protagonista nesse processo, para que ele próprio possa avaliar o engajamento e o comprometimento dele nesse processo de aprendizagem, certo? Então, analisar as respostas erradas permite que nós, professores, possamos entender como que o nosso aluno estava pensando e, como resultado dessa análise, planejar ações sistematicamente, pensando na necessidade desses meus alunos dessa turma. Então, o planejamento da aula é o fator-chave para o sucesso acadêmico desses estudantes, tá? Então, aqui algumas reflexões pensando nesse momento de ensino remoto, ensino híbrido que a gente está vivendo, né, desde 2020. As crianças realmente estão aprendendo? É possível manter uma alta qualidade de ensino? Os estudantes têm engajamento durante as nossas aulas? Como que eu controlo o comportamento dos meus alunos durante a aula remota? Então, pensando nisso tudo, eu tenho algumas dicas aqui para vocês. Inicialmente, não dê controle aos alunos, pelo menos no início, né? Não dê controle total. Você tem acesso, que tipo de controle seria esse, né, Thaís? Esse controle seria o quê? Apenas você, professor, pode habilitar o microfone, compartilhamento de tela, para que você não perca o controle dessa turma e a sua aula ela tenha mais foco e o aluno ele possa participar melhor dessa aula, tá? Inicialmente. Depois, visto que os alunos aprenderam essa nova dinâmica, essa ferramenta, você vai liberando os controles possíveis. Até porque se a gente quer trabalhar com protagonismo e autonomia, a gente tem que ensinar os nossos alunos como desenvolver essas competências, tá? Importante que vocês tenham uma rotina extremamente previsível para mostrar uma consistência para esses alunos. Então, se nós temos 4 aulas semanais, vamos estar presentes nessas 4 aulas semanais. E as minhas aulas começam assim e terminam assim, né? Então, eu inicio a minha aula apresentando o objetivo daquela aula, a habilidade que vai ser que é proposta para ser desenvolvida naquela aula e as atividades a serem desenvolvidas ao longo desse processo, né? Então, mostrar para o aluno o que realmente ele vai fazer e o que ele vai aprender naquele dia é uma ferramenta, é uma possibilidade importante para que o aluno consiga criar, né, desenvolver a competência de autogestão. É importante que eu explique pouco e use bastante vídeo para promover a independência desses alunos, porque é muito difícil hoje a gente ter essa concentração dos alunos ao longo de uma aula de forma online. Então, se eu tiver ações pontuais, específicas, bem certeiras, eu só ofereço alguns recursos. Logicamente que a gente tem aquelas especificidades dos alunos que não têm acesso a esses recursos tecnológicos. Então é impossível trabalhar de forma remota, de forma híbrida? Não. O ensino híbrido ele não é dependente da tecnologia, muito pelo contrário. Ele utiliza de várias outras metodologias e recursos para serem desenvolvidos. Então aqui, na questão do vídeo, eu posso oferecer textos do livro texto, eu posso oferecer atividades impressas, né? Então, coisas que vocês já vêm fazendo desde o ano passado, tá? E é importante também que a gente termine as nossas aulas com questões de múltipla escolha, porque assim a tecnologia, ela nos permite o quê? Um feedback imediato, né? Onde eu consigo avaliar o meu aluno naquele tempo de uma aula. Retomando ainda, né, uma TPC que vocês tiveram do Centro de Mídias, eles pediram para que vocês analisassem e identificassem uma habilidade através de uma atividade proposta, tá? Então, tinha lá a indicação da habilidade, os verbos presentes nessa habilidade e o objeto de conhecimento que essa habilidade tratava. E essa atividade da formação do Centro de Mídias pediu para que vocês analisassem a situação de aprendizagem e
respondessem se essa situação de aprendizagem possibilitaria o desenvolvimento da habilidade proposta ali. Então, diante dessa atividade que vocês já fizeram pelo Centro de Mídias, a gente traz essa proposta aqui também para a nossa TPC. Então, a gente vai pensar o que aqui? Em como articular essas aulas do Centro de Mídias no meu planejamento de aula com os meus alunos. E para isso eu preciso conseguir analisar essa habilidade para que essa situação de aprendizagem proposta no caderno ou a que eu for criar possibilite o desenvolvimento dela, tá? Então, lembrando sempre em quais são os verbos e o que o objeto de conhecimento traz para ser trabalhado, tá? Porque é a partir desses indicadores que a gente vai conseguir quebrar essas aulas, né? Criar atividades dentro dessas aulas semanais e mensais e bimestrais. Então, pensando nisso, nós tivemos em fevereiro, pelo Centro de Mídias, o desenvolvimento da habilidade do 5º ano no dia 8 e 19, e a outra habilidade de suporte do 5º ano no dia 15 e no dia 22, tá? Então, vejam, né, que essas habilidades, elas apresentam uma certa relação. Então, aqui eu estou falando das propriedades dos materiais e aqui eu estou falando, né, sobre os efeitos da ação humana no equilíbrio ambiental. Então, é possível eu criar uma relação, né, no desenvolvimento de uma habilidade e outra, tá? Em março, nós tivemos 3 aulas para o desenvolvimento da habilidade 3 do 6º ano, que trata sobre a separação, né, de sistemas heterogêneos. E nós tivemos 2 aulas para o desenvolvimento da habilidade do 5º ano, olha ela voltando aí, que fala sobre o desequilíbrio ocasionado pela ação do ser humano na natureza. Ah, mas é possível eu relacionar uma habilidade com outra? Sim, se eu estou falando sobre a produção de sal e a destilação do petróleo, é possível eu linkar, né, com a questão da conservação do solo e trazer as questões do ciclo da água. Então, eu trouxe aqui para vocês uma proposta de roteiro, pensando nessa aula do Centro de Mídias, que aconteceu agora, pós-retorno do recesso, onde o professor Magno, ele trabalha a habilidade 3 do 5º ano, que é a identificação dos efeitos decorrentes da ação do ser humano sobre o equilíbrio ambiental relacionado à vegetação com o ciclo da água e a conservação dos solos, dos cursos da água e da qualidade do ar atmosférico. Então, para esse roteiro, eu proponho para que ele seja desenvolvido em 2 aulas. E o objetivo desse roteiro é que o meu aluno crie uma história em quadrinhos para explicar como ocorre a produção de um determinado material do cotidiano, que ele vai poder escolher, chamando a atenção para os impactos ambientais ocasionados e quais seriam as ações para que eu possa minimizar esses impactos no ambiente, tá? Então, eu peguei como base a habilidade do 5º ano, para que essas 2 aulas iniciais, elas sejam uma sensibilização, para que eu possa depois fazer o desenvolvimento da habilidade prevista do bimestre, do 6º ano, habilidade 4, que traz o quê? A associação da produção de medicamentos e materiais sintéticos ao desenvolvimento científico e tecnológico, reconhecendo benefícios e avaliando os impactos socioambientais. Então, eu falo inicialmente, sensibilizo inicialmente os meus estudantes sobre qual é o impacto que o humano causa na natureza e como isso pode ser minimizado, para depois ele entender, né, a importância do desenvolvimento científico na qualidade de vida, né, e como isso impacta, esse impacto socioambiental, tanto na sociedade quanto no ambiente.
Então, é importante que os meus alunos aqui saibam relacionar informações e ilustrar, né, como que ocorre esse processo, né, de produção e consumo, né? Então, se essa produção ela tem um impacto, se ela pode, né, ser ambientalmente correta, se esse consumo da sociedade hoje em dia ela está sendo muito extrema, qual o risco ambiental disso, qual o risco para a saúde, enfim. Dá para a gente trazer várias discussões. A proposta que eu trouxe aqui é apenas uma possibilidade dentro de tantas outras possíveis, tá? Então, lembrando que o meu roteiro de estudo é uma conversa que eu estou tendo com os meus alunos. Então, eu inicio assim. Querido estudante, espero que você e sua família estejam bem. Para essa aula, você irá primeiro refletir sobre a questão disparadora. Como são feitos os tablets e o chip? Vamos pensar? Faça uma reflexão e anote em seu caderno. Ao final dessa aula, retornaremos para essa discussão. Então, aqui eu peço para que ele primeiro levante hipóteses. Olha aí o letramento científico, né? Peço para que ele faça o levantamento de algumas hipóteses, para depois ele acessar esse link, que é um link muito interessante do canal Manual do Mundo, onde o Iberê mostra como ocorre a produção de um tablet e de um chip. Então é importante que você, professor, tenha em mente qual a intencionalidade dessa aula para que você faça o encaminhamento possível dentro das infinitas possibilidades que esse vídeo traz para a gente, tá? Então aqui eu peço apenas para que eles anotem as informações que eles considerem importantes ou interessantes para dar continuidade a essa aula. Então, ele assistindo o vídeo, ele vai ver muita coisa interessante ali. Recomendo vocês fazerem esse exercício e apontar para mim depois quais foram as lacunas que ficaram nesse roteiro, ou o que mais vocês acrescentariam, o que vocês mudariam, enfim. Vamos compartilhar as ideias aí, vamos aprender um com o outro, certo? Então, a minha proposta é que ao final, né, de que o aluno assista aquele vídeo, ele responda essas questões. Qual é a matéria-prima mais importante para essa produção desse chip? De onde vem essa matéria-prima? Existem processos tecnológicos envolvidos na produção do chip, do tablet? Pedir para eles citarem alguns exemplos. Seria possível produzir esses objetos sem os recursos da tecnologia? Por quê? Quais os impactos ambientais você pode observar ao longo da produção do tablet e do chip? Ai, erro de português aí, mas depois eu arrumo, pode ficar tranquilo. Então, vejam que são questões que não tem certo e errado, mas que traz a percepção do aluno sobre um determinado fato. E essas diferentes percepções é que permite a gente dar uma continuidade à nossa aula, a gente perceber e entender o quanto a gente pode aprofundar esse determinado tema estudado ou o quanto a gente precisa retomar para daí então desenvolver a habilidade prevista para o bimestre, tá? E aí eu proponho, né, para que depois ele escolha um material que ele tem curiosidade de conhecer, como é produzido, pesquisar na internet e criar uma história em quadrinhos para explicar como ocorre a produção desse material escolhido e que ele lembre de colocar nessa história em quadrinhos uma chamada, né, sobre os impactos ambientais ocasionados durante a produção desse material e quais as possíveis ações para serem desenvolvidas para diminuir esses impactos. E ainda ofereço a indicação de um site para que ele possa fazer essa pesquisa, uma fonte confiável, é uma possibilidade. Por que essa proposta? Porque a aula do Centro de Mídias, da onde eu parti esse plano, esse roteiro de estudo, ele traz exatamente esse encaminhamento. Ele está trabalhando com uma habilidade do 5º ano, mas ele traz essa visão do que de como a produção de um copo de vidro ou um copo de plástico, como ocorre a produção desses materiais, o quanto de água está envolvido nessa produção, né? Qual a importância da nossa consciência ecológica no uso desses materiais poluentes, né? Como o plástico, que é um derivado do petróleo, enfim, dá para a gente buscar muito, né, aprofundar muito e encontrar muitas possibilidades para o desenvolvimento dessa aula. Então essa foi uma visão que eu tive, você pode ter tantas outras possíveis.
Compartilha com a gente depois as possibilidades que você encontrou, né? E para finalizar, eu peço para que o aluno ele volte na questão de reflexão e escreva o que ele aprendeu com essa pesquisa, tá? E oriento que os nossos estudos serão continuados, peço para que ele encaminhe essas respostas para o canal de comunicação, que ele pode fotografar, filmar a realização do experimento, enfim, ou mandar de forma digital, mas que eu tenho essa conversa com o estudante, tá? Então, vendo essas possibilidades, né, de construir esse roteiro, essa nova possibilidade, não nova, mas essa outra possibilidade de como pensar a elaboração de um roteiro de estudo e um plano de aula, fica aqui uma prática reflexiva para vocês, né? Diante do que já foi produzido por vocês. Então, retomando esses roteiros e esses planos já produzidos, eu tenho objetivos atingíveis e mensuráveis? Eu consegui fazer, transcrever essa leitura da habilidade de como foi apresentado hoje? Eu identifiquei esses verbos? Eu entendi que esses objetos de conhecimento, eles podem ser fragmentados e trabalhados em aulas distintas, né? Compartilha isso com os colegas da área, né? Então, pensando em tudo isso, o que a gente pode melhorar na elaboração desses roteiros para esse retorno da aula pós-recesso, né? Então, deixo aí uma proposta de atividade para vocês, né? Pensando nessa semana de estudo intensivo, vocês agrupados em área de conhecimento, peço que reflitam sobre a importância do replanejamento pedagógico, em especial o planejamento bimestral, pensando no melhor desenvolvimento dessas habilidades. Para isso, eu sugiro aqui algumas questões norteadoras. Então, quais as habilidades já foram trabalhadas pelo Centro de Mídias? Lembra que eu mostrei para vocês ali no calendário que em fevereiro foram trabalhadas 2 e em março outras 2? Né? Como que essas habilidades elas foram trabalhadas no meu roteiro? Então eu preciso ver qual foi a proposta que o Centro de Mídias trouxe para analisar se a minha proposta ela estava alinhada com essa aula do Centro de Mídias. Para daí então eu conseguir entender se essas habilidades devem ser retomadas, aprofundadas ou consolidadas. Peraí que deu uma travadinha aqui, olha, lembra da questão do tenham paciência com a tecnologia? Então, depois da nossa TPC de hoje, quais foram os aspectos que foram apresentados que você pode inserir nos seus roteiros de estudos elaborados? Né? Então, essas discussões que nós tivemos hoje, ela foi bem proveitosa? Você pode... Né? Foi algo novo para você ou é algo que você já vem desenvolvendo? Compartilha com a gente no chat, compartilha com a gente nos nossos grupos de WhatsApp, tá? Para que a gente possa adequar as nossas formações a partir das necessidades de vocês. Assim como o feedback é importante no processo de aprendizagem dos alunos, o feedback de vocês da TPC também é extremamente importante para que a gente possa recalcular as nossas rotas e atender a necessidade de vocês. Para isso, então, fica aqui o link da avaliação da nossa TPC, que eu vou disponibilizar no chat para vocês. E fico à disposição para a gente ter uma conversinha nesse tempinho que nos resta. E é isso. Muito obrigada, pessoal.